Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Vem com a gente para o encontro especial do mês de julho, o encontro da sabedoria e da manifestação da glória de Deus, dia 21/7, 21 de julho, às 3 horas da tarde, ou seja, às 15 horas. Vamos estar no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Coloque na sua agenda e vem conosco, 21 de julho, 3 horas da tarde, aqui em Curitiba. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? É isso aí, minha gente, muito bom. Nós vamos orar agora, nós vamos entrar em oração. E é fundamental o momento da oração. Salmo de número 55, quero destacar alguns versos aqui, e logo após eu entro na oração com vocês. E convoco toda a nação brasileira, de onde você está me ouvindo, me vendo, escutando, que nós possamos clamar ao Todo-Poderoso. É manhã de provisão, é manhã de gratidão, de celebração, mas também de unirmos a nossa fé em torno de Cristo. Porque cremos que será uma semana extraordinária. Será uma semana que muitas pessoas serão salvas, serão libertas, curadas, serão transformadas pelo poder de Deus. Muitas coisas na sua vida que talvez está ainda travado, não saiu aquilo que você está precisando, talvez é um trabalho, um emprego, talvez alguma coisa aí importante na sua vida, mas que ainda não se concretizou. Está a caminho, né? Mas não concretizou de fato. Está sendo gerada talvez no mundo espiritual, uma coisa assim, né? Então eu creio que vai ser uma semana de respostas. Respostas, de solução de problemas, exatamente. Então você que me ouve em casa, no trabalho, estou recebendo aqui pessoas que estão dizendo, pastor, eu estou aqui no hospital fazendo um exame, um tratamento, mas estou ouvindo aqui pela internet. Outros estão trabalhando e ouvindo. O importante é que você está com a gente. E se você está com a gente, então Deus agirá. Porque agindo Deus, quem impedirá, já está no ar para abençoar você nesta manhã. Salmos 55, verso 1 diz: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Interessante, né? O salmista aqui, nesse Salmo 55, ele faz algumas queixas da malícia dos seus inimigos que ele tinha na ocasião. Mas ele persevera em oração, ele lança toda a sua carga. Ele, aqui foi escrito por o salmista, ele lança a sua carga, o peso que ele estava carregando, ele lança sobre Deus. Então você precisa aprender também a fazer como o salmista fez. Lançou a sua carga de peso, de preocupação, de ansiedade, de medo. Lançar sobre o Senhor, ou seja, entregar para Deus. Exatamente. Olha o que ele diz aqui, o Salmo 55, ele falou, inclina, para que o Senhor possa ouvir o meu clamor, a minha súplica. No verso 16 ele diz assim, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha só, então ele tinha certeza que ele ia invocar a Deus, Deus ia salvá-lo daquele problema. A salvação aqui é no sentido de livramento, de proteção, certo? E ele falou, olha, eu vou orar de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu vou orar, eu vou clamar. Você tem feito isso? Ou você ora uma vez só e fica por isso mesmo? Então você tem que aprender a ter consistência, a ser mais persistente, mais perseverante,
não desanimar, não desistir. E no verso 22, quando ele lança, diz a Bíblia, lança o teu cuidado sobre o Senhor, quer dizer, as preocupações, ansiedades, medo, insegurança, pânico, exatamente, talvez você está aí num pânico aí, que já é um nível mais forte da ansiedade, mas você tem que entregar hoje. E se você enfrenta esse problema e está nos ouvindo, é sinal de bênção para você, é só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Está entendendo? Então é crer, acreditar. Pare de ficar dando corda ao problema na tua cabeça. Que muitos problemas estão dentro de você, na tua cabeça. Você só pensa coisa negativa. Você só pensa em coisa ruim. Então você fica poluído. Está entendendo? Então você tem que aprender e dizer, Jesus, purifica a minha mente. Eu faço isso todo dia, eu falo, Jesus, purifica a minha mente e o meu coração. Limpa o meu coração e minha mente. Eu peço isso, justamente, entendeu? É importante. Então pense coisa boa, veja coisa boa. Você está entendendo? Você tem que visualizar isso. Você tem que pensar coisa boa. Pense coisa boa. Pare de ficar só pensando coisa ruim. Talvez você está numa maré, assim, numa fase, parece que está uma fase assim, só está tendo problema, pelo menos parece. Às vezes até parece, porque você não está valorizando a vida. Você não está sabendo ver o outro lado da vida. Então, se você só fala de problema, você só vai ter notícias de problema. Você está entendendo? Então, você tem que começar a contar coisa boa. Se alguém perguntar para você, como é que você vai? Você vai falar, olha, graças a Deus. Tá tudo bem, estou enfrentando umas lutinhas aí, mas estou vencendo com a graça de Deus. Nem tudo você tem que falar para todo mundo. Nem tudo você tem que relatar. Às vezes você perde tempo contando os seus problemas para um monte de gente que não está nem aí com você. Você está perdendo tempo. Escute o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Os problemas que você enfrenta, você não deve contar para todo mundo. Às vezes dá para contar no dedo alguns que você pode, né? Talvez relatar para fazer um pedido de oração e tal, né? É uma coisa. Mas se você fala para as pessoas erradas, essas pessoas elas propagam, elas começam a falar, sabe do fulano? Ah, sim, o que tem? Morreu? Não, tá cheio de problema. Tá contando, aí eles começam a contar. Só que eles contam para os outros, mas não conta no sentido de te ajudar, de orar, de pedir ajuda divina. Não, só conta. Só para propagar que você está com problema. Isso está cheio, assim. Tem muitas pessoas que não estão nem aí. Essa é a verdade. Nós temos que falar a verdade. É ou não é? Temos que falar a verdade. Essa é a verdade. Mas não desanima, não. Não desanima, não, porque se porventura você se achar que está sozinho, você não está sozinho. Deus não esqueceu de você. Por isso que o importante é você confiar em Deus, porque Ele nunca vai nos abandonar. Pessoas nos deixam. Pessoas passam, vão para lá, vão para cá, mas Deus não, de jeito nenhum, tá entendendo? Então, por isso, a importância da sua fé, da sua confiança em Deus. Então, o Salmo 55, verso 22, ele diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor, não é sobre o marido, a esposa, o filho, porque às vezes você está carregando um fardo de problemas e você começa a colocar esse fardo nos outros. Começa a ter uma discussão conjugal, uma discussão familiar por não ter entendimento espiritual. E esse mês nós estamos falando justamente de sabedoria, baseado no livro de Provérbios. Então muita gente está sofrendo porque não tem sabedoria. Falta de sabedoria. Por isso que nós estamos incentivando você a ler o livro de Provérbios. Hoje você está me ouvindo, se hoje você está me ouvindo hoje, que é dia 8/7, você vai ler o capítulo 8. Leia verso por verso, vai analisando. Deus quer te dar sabedoria. Sabedoria para decidir, sabedoria para resolver um problema, sabedoria para dar um conselho para alguém da sua família. É isso, sabedoria de Deus, do alto. Então, às vezes você está cheio de ansiedade, de medo, aí você começa a lançar esse medo na tua família. Você começa a lançar esse medo para os teus filhos. Você começa a lançar esse medo para as pessoas que estão à sua volta. E às vezes essas pessoas, elas também não têm estrutura emocional e espiritual boa, contaminam o ambiente. Entendeu? Contamina.
O desânimo contamina. O desanimado, ele contamina outros, se os outros forem fracos e estiverem desanimados também. Lembre-se, todas as pessoas, todas, não importa se acredita em Deus ou não, todas as pessoas passam por problemas, têm problemas. Não é só você, abençoado. Um homem de Deus chamado Elias, um homem que tinha uma intimidade com Deus sensacional, um homem que após uma grande vitória que ele teve, que Deus deu para ele, ele fica depressivo, ele fica assim querendo, pediu para morrer. Ele vai e se esconde e pediu: Deus, eu quero morrer. Numa linguagem mais simples possível, ele pediu para morrer. E Deus falou para ele: ô abençoado, não pensa que você está sozinho, não. Tem mais 7.000 igual você, que não se curvou diante aí desses problemas que você está enfrentando. Você está entendendo? Então tem muita gente te apoiando, tem muita gente te ajudando. Lembrando que Deus é o maior apoiador. Só que Ele nos apoia de que forma? Nos orientando. Deus nos apoia nos dando direcionamento, orientação. Por quê? Porque se você quer o apoio de Deus, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante você entender isso aqui. Porque estamos ensinando sobre sabedoria. Sabedoria é buscar conhecimento da palavra. Se você quer o apoio de Deus para a sua vida, mas você está fazendo tudo errado, Ele não vai te apoiar. Guarde bem isso. Se você está fazendo tudo contrário ao que Deus quer que você faça, você não vai ter o apoio dele. Deus vai ter a misericórdia dele. Deus vai ter misericórdia de você, e se você se arrepender de algo errado que você está fazendo, você se arrepende, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te renova. Agora, não queira a bênção de Deus para suas atitudes erradas. Você está entendendo? Porque tem muita gente que quer que Deus abençoe. Só que a pessoa às vezes está na contramão do propósito de Deus. Está entendendo isso que Deus está falando? Você tem que pensar nisso. Peça a Deus: Deus, eu quero entender, me dê discernimento espiritual. Eu quero compreender, Senhor, algumas coisas. E Deus vai falar com você, como já está falando hoje. Entende? Então Deus, Ele quer nos proteger, nos abençoar, como tem feito, e nos dar livramento, né? Quer nos apoiar, só que Deus não apoia coisa errada. Deus não apoia ações erradas. Por exemplo, a pessoa, ela mente, ela conta muita mentira, assim, ela é mentirosa, né? Então Deus não vai apoiar um assunto de que há uma mentira. Deus não é da mentira, Deus é o Deus da verdade, entendeu? Então Deus não apoia mentira. Deus não apoia gente corrupta, ladrão, bandido. Ele não apoia essas coisas, certo? Ele quer salvar essa gente, Ele quer libertar essas pessoas, como um dia libertou você. Você que mentia, você que fazia um monte de coisa errada. Aí quando Jesus transformou o teu coração, hoje você é a nova criatura, né? Hoje você é uma pessoa diferente. Antes, qualquer coisa você ia para briga, você ia na pancadaria, né? Na coisa bem grossa mesmo, né? Hoje não, hoje você é outra pessoa, hoje você está calminho, né? Deus deu um calmante para você, mudou o teu coração. Hoje você tem um coração bom, um coração generoso, né? Às vezes alguém faz uma coisa para chatear você e você fica tranquilo, porque você agora é outra. Você tem a mente de Cristo. Você tem mais paciência com os outros. Lembra? Entendeu? Então é isso. Então, quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele tem uma atitude diferente. Claro que enfrenta problema, enfrenta um monte de coisa, mas diante de algumas situações, ele tem uma graça de Deus. Entendeu? A reação dele é diferente daquele que não tem esse entendimento espiritual. Então você é outra pessoa. Então veja o que você anda pedindo para Deus. O que você anda pedindo para Deus? Você está pedindo o quê? Você está pedindo o quê? O que você está pedindo para Deus? A Bíblia fala que muitas pessoas pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para gastar nos seus deleites. Olha que interessante. Você entende essa linguagem?
Então, às vezes tem pedido que a gente faz e a gente não está batendo, a gente não está sabendo. Entendeu? Então, por exemplo, você falar assim, Jesus, estou pedindo a salvação da minha família, que Jesus venha transformar o coração do marido, da esposa, do filho. Deus quer ouvir essa oração? Com certeza, então continua orando. Você tem que ter inteligência, você tem que ter sabedoria de Deus para pedir a coisa certa. Tá? Se você está pedindo aí, Senhor, eu estou precisando de um emprego, Jesus. Ele vai te ajudar? Vai, com certeza. Você precisa trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todas as pessoas têm que produzir para ter o seu sustento, isso é o óbvio, todo mundo tem que trabalhar, é ou não é? A não ser aqueles que já trabalharam e conseguiram uma aposentadoria e estão vivendo da aposentadoria, mas continua trabalhando, talvez trabalhando em casa, talvez fazendo um trabalho voluntário, mas tem uma renda. Mas quem ainda não tem isso, está trabalhando, é ou não é? Tem que trabalhar. Então, trabalho honesto, trabalho digno. Então, se você está pedindo, Jesus, eu preciso de trabalho. Jesus, eu preciso de um emprego. Então, ele vai te abençoar? Acredito que sim. Porém, depende o que você pede. Preste atenção. Ele vai te dar. Só que às vezes ainda não deu. Por quê? Porque pode ser que você não está fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? Bom, se você está pedindo um trabalho, se você está pedindo para Deus, eu quero trabalhar. Uns falam emprego, trabalho, né? Enfim, trabalhar, né? Numa empresa. Às vezes a pessoa quer ser registrada em carteira, ou às vezes autônomo, quer trabalhar. Então, se você está pedindo, eu creio que Deus vai conectar as pessoas certas para você, mas qual é a tua parte? Você tem que fazer um currículo com seu nome, né? Os dados básicos teus, pessoais, a sua... qual empresa você trabalhou, um currículo vitae que fala, um currículo, né, da sua vida. Não importa, eu só trabalhei numa empresa, então faz um currículo bacana, bem enxuto, bem compacto. Se você não sabe, pesquise como é que funciona, porque você tem que entender, você tem que se atualizar ao mundo moderno. Antigamente era de um jeito, mas se você aplicar as ferramentas da antiguidade, você vai ficar parado, você não vai para frente, entendeu? Hoje as empresas mudaram, a maneira de você ser contratado, tem muitas coisas que mudaram. Então, talvez alguma coisa não está dando certo para você porque você está usando a ferramenta errada. Você não está se atualizando com o mercado dos negócios, com o mercado profissional. Eu não vou dar nomes aqui de empresas, mas semana passada eu fui em 2 empresas comprar uns negócios lá. E tem um monte de placa lá, só não vou falar o local porque não vai resolver nada. Mas eu vi lá uma placa lá precisando, das caixa. Muitos mercados precisam de caixa. Tá? Caixa, ficar lá no caixa do mercado. Tá? Tá cheio de vagas. Agora, por que será que não está achando? Aí alguns vão falar assim, é que eles pagam pouco. Eu não quero trabalhar que dá muito trabalho. Agora, só a palavra trabalho já diz trabalho. Agora você quer o quê? Você quer trabalhar um dia na semana e ganhar o valor de um mês? Você tem fé para isso? Amém, glória a Deus, né? Mas não é assim que funciona. Então, eu sempre sou o seguinte, eu sou bem prático. A gente tem que ser realista, mas não pessimista. Temos que ser realista, mas não desanimado. Tem que ter fé. E fé tem que ter ação, fé tem que ter atitude, fé tem que ter obras. Então, se você está precisando de trabalho, de repente você vai ter que pegar um cargo um pouquinho mais simples. Porque às vezes tem pessoas nessa área que falam assim, eu só vou trabalhar se for naquela empresa, ganhar aquele salário, e coloca um monte de coisa que às vezes ela nem está pronta para aquilo. Eu espero que você esteja entendendo, porque vai servir, essa palavra vai servir para alguém, nem que for para uma pessoa que está precisando ouvir isso aqui, porque Deus quer te abençoar, mas às vezes tem coisa que você está sendo incoerente, entendeu? Por exemplo, se você está desempregado, agora nesse momento que eu estou falando aqui é 9 horas e 23 minutos, se você está desempregado e você ainda está deitado, acordado, me ouvindo debaixo das cobertas e você está com saúde, você já está errado, você tem que levantar, irmão. Já é 9h23, se você está com saúde e está desempregado, você já tinha que ter levantado, no mínimo, feito um cafezinho, tomado um café, né? Se arrumado, se ajeitado, mas não. A pessoa se acomoda. Então tem gente que fica acomodado e fica esperando, Deus vai mandar um emprego aqui na minha porta.
E acontece às vezes, para alguns acontece, mas não é para todo mundo não. Entendeu? Pra gente folgado não acontece. Quem é folgado? O cara é folgado. Puxa, em plena segunda, pastor, já chegando. Tem que falar, meu amado. É importante isso aqui, porque tem muita gente que está atrasado. Por quê? Porque não está fazendo nada. Não se mexe. Está desempregado? Está em casa? Às vezes está cheio de louça para lavar. Vai ajudar tua mãe a lavar a louça. Vai ajudar a limpar a casa. Ah, eu não. Quem faz isso é minha mãe. Por que só? Você tem que ajudar também. Aí quando você começar a trabalhar de empregado e tiver que estar aí, tudo bem, né? É isso aí. Tem um monte de irmã falando, pastor, fala, pastor. Vocês gostam, né? Tá bom. Mas é isso, pessoal. É isso. Vamos cair na real, pessoal. Vamos ser realistas, mas não pessimistas. Sermos otimistas. Veja, você que está me ouvindo em outra área da vida, veja o que você anda pedindo. Você está se esforçando para conquistar o que você está pedindo? Pense nisso, pessoal. Isso é importante. Fé exige raciocínio também. Porque tem gente que fala, ó, pastor, ora aí que tá bom demais. Tem que aprender. Nós temos que ter ensinamento. Jesus ensinava e orava. Ele pregava e ensinava. Ele mais ensinou. Jesus dava ensinamentos para o povo cair na real. Por que Jesus utilizou parábolas? Para dar ensinamento. Ele ensinava. Entendeu? É o que eu faço também, ensinar. Então, às vezes, tem bênção que você só vai receber se você ouvir o ensinamento certo. Por isso que Provérbios, que a gente está aí divulgando desde o mês passado para você ler o livro de Provérbios, por exemplo, o capítulo 8 fala sobre a excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. Então, tem um verso aqui, o verso 17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Geralmente a gente se aplica isso aqui, a gente fala de oração, né? A pessoa fala, vamos orar de madrugada, quem buscar Deus de madrugada vai achar. Eu acredito, sim, também. Aquele que busca de madrugada, né? A oração é qualquer horário, mas se você buscar de madrugada, você está querendo dizer, você está buscando mais cedo. Você está se esforçando. Mas aqui também está falando da sabedoria. Eu amo os que me amam. Você ama a sabedoria de Deus? Então ele está dizendo, então os que de madrugada me buscam, porque de madrugada, vamos assim dizer, você está buscando primeiro, porque quando a gente acorda, tipo 6 da manhã, 7 horas, a pessoa vai orar, a oração funciona a qualquer horário, não importa o horário. Porém, se alguém orou de madrugada, o pedido dele vai na frente. Tá certo? Não? Então você tem que buscar outra coisa. Por exemplo, quer ver que interessante esse negócio? A gente está falando de Provérbios aqui um pouquinho, e nós vamos orar já já, mas antes, por exemplo, Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão, ok? Eclesiastes, capítulo 12, olha o que diz o verso 12, capítulo 12, Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Quando ele está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele está dizendo, ó, ainda jovem, busque a Deus. Busque a Deus. A juventude, né? Então deve se preparar, porque todo mundo que é jovem, um dia entrará em outra categoria, da melhor idade, né? Dos idosos, das pessoas mais experientes. É assim. Você não vai ficar jovem para sempre. Você pode ter um espírito jovem, é diferente. Uma mentalidade jovem, isso é bacana. Eu acho legal. Mas o nosso corpo físico, ele vai mudando, né? Ele vai tendo mudanças. Por mais que alguém dá uma ajeitadinha aí, mas vai mudando, né, pessoal? É ou não é? Então, por que eu estou falando isso aqui? Para você buscar lembrar do Criador o mais cedo possível. Eu estava atendendo uma pessoa um tempo atrás, e essa pessoa, naquele momento que eu estava conversando com ela, ela estava com 70 anos, né, faz um tempinho atrás, e essa pessoa dando o seu testemunho, como ela se converteu, como ela se entregou para Cristo e tal. Eu conversando com uma pessoa em torno de 70 anos de idade, saudável, feliz por estar com Jesus, está com Jesus, está viva, tudo, né? Mas ela disse para mim, pastor,
Mas que pena que eu fui conhecer Jesus já depois dos 60. A pessoa estava falando mais ou menos isso, né? E ela ficou 40 anos, essa pessoa, 40 anos, ela tinha o vício do cigarro. Ela falou, 40 anos fumando. Entendeu? E ela disse assim, olha, se Jesus não tivesse me salvado e me libertado, eu já tinha morrido. Que um dos pulmões já estava comprometido já. Você está entendendo? E Jesus foi misericordioso, né? E essa pessoa disse isso. Por que eu não conheci Jesus quando era mais novo? Essa pessoa falou para mim. Entendeu? Então, meu amado, não deixa para fazer amanhã o que você tem que fazer agora. Nesse momento. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Se entregue a tua vida. Entrega teus sonhos, projetos, né? A sua família. Entrega nas mãos de Deus. Busque a Deus. Há um texto na Bíblia que fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Então busque a Deus. Então eu quero orar com vocês, por vocês. Vamos apresentar os pedidos. Mas esse ensinamento é para você pensar. Preste atenção. Se você me ouve, já é um sinal que você está afim, né, da bênção. Preste atenção. Nós somos seres humanos, nós somos um ser pensante. Você tem neurônios, você tem a memória, você tem cabeça, você tem aí. Não é? Você tem que pensar. Pensar coisa boa, pensar numa estratégia. E é claro, por isso que a gente pede a Deus o quê? Sabedoria. Sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Então, a sabedoria, ela existe desde a eternidade. Olha que lindo isso aqui. Provérbios, capítulo 8, o verso 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Então, isso aqui são os benefícios. Os benefícios. Olha o que diz o verso 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Ouvidos a quê? A palavra de Deus, as orientações de Deus, a sabedoria do alto. Entendeu? Aí por isso que ele fala, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Então, isso aqui são os benefícios da sabedoria. Quais são os benefícios da sabedoria de Deus? Bênçãos, vida e favor. Amado ouvinte, quando Deus dá um favor dele para alguém, é num piscar de olhos. Aquilo que você não tinha passa a ter, porque é o favor de Deus. É a vida de Deus em mim e em você. E Jesus fala isso. Jesus diz em João 10:10, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então a vida com Deus é vida de abundância. Se você está prestando atenção, aquela preocupação sua já foi embora, nem devia ter lembrado você. Mas já, por quê? Deus já está agindo. Deus está cuidando da nossa vida, cada detalhe. Deus está cuidando. Deus está cuidando de cada detalhe. Aquilo que eu não vou conseguir pela minha força, Deus fará por mim. Aquilo que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer e eu vou fazer, e Deus fará o impossível. Então, invoque, peça a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Fala para Ele, Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria para tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Quero sabedoria para ser um bom pai, uma boa mãe. Sabedoria para ser um bom empresário, empreendedor. Sabedoria para ser um bom funcionário, um funcionário de excelência. Ou seja, tem tantas coisas que você pode pedir. A sabedoria do alto.
sabedoria, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria para saber administrar as finanças, para administrar os meus negócios, para administrar a empresa, para administrar enfim, assim, teu negócio aí, tua profissão, se é algo honesto, justo, correto, Deus quer te abençoar. Aquilo que eu disse agora há pouco, Deus só não abençoa coisa errada. Se tem mentira, se tem falcatrua, se tem corrupção, se tem malandragem, Deus não vai abençoar, certo? Preste bem atenção nisso aqui, Deus não vai abençoar coisa errada, tá? Deus não vai abençoar coisas erradas, coisa que está fazendo totalmente contra os propósitos de Deus, está compreendendo? Você tem que entender isso, entende? Enquanto eu estou ministrando aqui, olha que legal, para você ver, enquanto eu estou ministrando aqui, um filho na fé aqui, ele disse o seguinte, o Mateus, um abraço para o Mateus e para a Márcia, ele escreveu agora há pouco, ele está me ouvindo aqui, ó, ele está me ouvindo, quem está ao vivo, estou lendo aqui, ó, ele escreveu, pastor, que bons ensinamentos, hein? Aí ele escreveu, lembrei quando eu coloquei a minha melhor roupa e fui na entrevista de trabalho, e hoje já estou empregado, já fazem 3 anos. Mateus, é o Mateus. Olha que bacana, tá vendo? Ele está ouvindo o ensinamento nessa manhã e já mandou no zap aqui, ó. E eu consegui captar com a palavra, ó. Tá? Ele sempre ouviu os ensinamentos. Ele, a esposa, está sempre ouvindo aqui os ensinamentos da palavra aqui do Agindo Deus. Tem sido abençoado, mas está aqui, ó. Ele colocou sua melhor roupa e foi para a entrevista e foi empregado. E ele escreveu, estou empregado há 3 anos, ele escreveu. Tá entendendo? Então é isso. Por isso que eu falei, né? Por isso que eu falei assim, ó, então você está desempregado, você está com saúde, está com todo vigor, e agora já é 9h36, você ainda continua deitado? Você está rindo, né? Amado, vamos trabalhar, pessoal. Né? Porque às vezes você está desempregado, mas não é ficando dormindo aí até 11 da manhã que você achar que Deus vai mandar um anjo ainda para contratar você. Não, você tem que... Tá certo, talvez hoje é teu dia de folga, tudo bem. Mas folga para quem tem desempregado, tem folga? Você acha que tem, Marco? Quem está desempregado tem dia de folga? Não tem, né? Tem que procurar serviço. É isso aí. Um dia uma pessoa falou, pastor, mas eu já enviei para umas 50 empresas, até agora nada. Eu falei, manda para 55, 57, 58. Vai mandando, vai. Tem que trabalhar, vai. Não precisa ficar desesperado. Vai com calma, mas faça alguma coisa, se mexa, se mova. Entendeu? Isso é importante. Isso é muito importante. Bom, gente, eu acho que de palavra tá bom, né? Vamos orar então? Eu vou fazer a oração. Logo após a oração, vem ali uma canção, uma música e mais algumas notícias boas nesta manhã especial de segunda-feira. Hoje é dia 8 de julho. Estamos animadaços, muito animados, porque Deus está cuidando de cada detalhe. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio a nossa semana da fé, a nossa jornada da fé, com as nossas pérolas de sabedoria, com os ensinamentos, e neste mês estudando, lendo, compartilhando princípios da Tua palavra, baseado no livro de Provérbios, ó Pai. Ó Deus, que venha sobre nós, sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que tem nos recebido com alegria aí na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, de negócios. Deus, abençoe e nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria do alto, sabedoria para decidir, sabedoria para dar conselhos e sabedoria também para ouvir conselhos de outros. Que a Tua graça, favor, bondade seja sobre nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados desta pessoa que hoje está dizendo que está recebendo ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Perdoa os pecados deste homem, desta mulher. Escreva o nome desta pessoa, Pai, no livro da vida, que a partir de hoje venha um tempo de refrigério, um tempo de alegria no coração deste homem, desta mulher. Eu oro em favor daqueles que talvez estão com acúmulo no seu coração de tristeza, de doença, de enfermidade, de desânimo. Senhor, arranca, Pai, faz uma limpeza, faz, Deus, uma purificação, tanto no coração e na mente dessa pessoa, e tira, Senhor, toda imundícia, todo pessimismo, todo negativismo, todo desânimo, toda depressão, todo estresse, todo pânico, toda ansiedade, todo medo, todo sentimento ruim que está prejudicando esta pessoa, Senhor. Meu Deus, tenha compaixão e misericórdia de todos que nos ouvem e está pedindo socorro, Senhor, livramento, em o nome de Jesus. E eu expulso agora
em o nome de Jesus. Todo espírito da morte, todo espírito de miséria, todo espírito do mal, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Câncer, AIDS, leucemia, problemas na coluna, enfermidades nos ossos, em nome de Jesus, eu expulso e repreendo este mal, saia deste corpo agora. Gripe, resfriado, vírus, bactéria e outros tipos de doenças, de enfermidades, Pai, em nome de Jesus, Pai, proteja todos nós, nos livre de todo mal e seja o dia da grande mudança, da grande libertação, do grande agir de Deus na vida de cada ouvinte. Abençoa aquele que está me ouvindo na sua casa, no seu ambiente familiar, na sua loja, no seu carro, e outros que estão me ouvindo em um hospital, porque trabalham no hospital, ou porque vai fazer uma consulta, algum tipo de tratamento. Senhor, libera uma unção de cura sobre essas pessoas, porque se elas estão me ouvindo, é porque elas têm fé que o Senhor agirá, que o Senhor Jesus diz em Mateus 8,7, o Senhor disse para um homem, eu irei e lhe darei saúde. Senhor, quem estiver me escutando no hospital agora, seja curado. Até mesmo outras pessoas que estão hospitalizadas, no hospital que tem um ouvinte ali, Senhor. Mas os outros não estão me ouvindo. Mas o Senhor está vendo que tem muita gente nesse hospital precisando de um milagre. Então eu clamo por um milagre em todas as clínicas, em todos os hospitais, particular, público, ou seja, onde tem gente doente, onde tem gente, meu Pai, precisando de um socorro, porque tu sabes que tem muitos ouvintes que estão mandando seus pedidos em favor de um parente, de um amigo, de um vizinho, de um amigo que ele conhece, que está doente. Meu Deus, tenha compaixão de todos, Pai. E eu peço a cura divina e também a salvação da alma, ou seja, que as pessoas também venham se entregar a Cristo e venham caminhar na fé como nós já caminhamos contigo, Senhor Jesus. Abençoa os casais, abençoa o matrimônio, abençoa os filhos deste casal, abençoa a descendência deste casal, abençoa o vovô, a vovó, as pessoas que têm mais experiência de vida, que têm mais idade, os idosos, ou o pessoal da melhor idade, enfim, toda essa turma que nos ouve, Pai. Tantas, o Senhor sabe que tem um bom grupo de pessoas também nos ouvindo agora, tomando seu cafezinho em casa, talvez está com o filho, com a filha, ou tem alguém que contratou um cuidador ou cuidadora de idosos, estão cuidando ali, e estão ouvindo a gente. Então abençoa tanto a vovó, o vovô, quanto essa pessoa que é uma cuidadora, que é uma profissão bacana, abençoa a vida dela também, Senhor, protegendo a todos, que esta graça, esse favor alcance a todos que nos ouvem. Abençoa a chave da casa, a chave do carro, da loja, da empresa, do comércio, do negócio. Abençoa aqueles que têm imóveis para alugar. Tu sabes, Pai, que nós temos muitas pessoas que nos acompanham e têm participado do Agindo Deus pelo rádio, pelo online, e eles têm imóveis para alugar. Alguns estão alugando por conta própria, outros colocarem em uma imobiliária. Senhor, abençoa que apareçam os inquilinos certos para locar, para que o irmão venha ter uma renda maior, que ele investiu em imóveis. Então abençoa os investidores e que eles tenham êxito de ter bons inquilinos também. Abençoa a água que nós separamos, que eu também separo aqui, Senhor. Libera uma unção de milagres, que esta água após a oração se torne um remédio espiritual e saúde, paz e alegria ao povo que me ouve agora. Abençoa também aqueles que são dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, aqueles que têm semeado todos os meses, a não ser aqueles que ajudam a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Tem vários, mas a grande maioria ajuda todo mês, Senhor, porque tu sabes que todo mês é necessário cumprir o compromisso com a emissora. Então libera uma bênção financeira, libera uma unção de uma grande prosperidade nas finanças de todos os apoiadores, todos que apoiam, que vão continuar apoiando ou que vão começar a apoiar a partir de hoje. E aqueles que apoiavam e por algum motivo, alguma razão que eu não sei, eles pausaram. Mas que o Senhor abençoe eles também, porque eles plantaram. E a tua palavra diz, quem planta, colhe. Então eles plantaram, então eles ainda vão colher, porque eu sei, Deus, que tem muita gente que está semeando, que ainda não colheu a semente que plantou. Mas eu creio que essa semana já vai começar uma semana da colheita, daquilo que eles já plantaram, eles vão começar a colher, porque está na tua palavra. A plantação, quem planta vai colher. Quem semeia vai receber a colheita da sua semente. Então abençoa as finanças
de cada ouvinte, as finanças da pessoa física quanto as finanças da pessoa jurídica, deste que é um empresário, empreendedor, que tem uma loja, que tem uma indústria, que tem um comércio, que tem um negócio e está trabalhando e dando emprego para muita gente, Pai. Então abençoa e prospera, abençoando que seja uma semana de milagres também financeiros para os empreendedores, empresários, profissionais liberais e para os empregados que trabalham por carteira assinada ou os autônomos, enfim, o trabalhador honesto possa crescer e possa prosperar e ter do bom e do melhor e que nada falte nesse lar. Assim nós oramos, Pai, mas já te agradecemos pelo banquete da sabedoria. E abençoa aqueles que estão lendo a Bíblia ou que vão começar a ler a partir de hoje. Espírito Santo, fala com eles, que eles possam ler e que o Senhor venha falar com eles, que eles possam entender o que o Senhor vai falar com eles quando eles lerem as Escrituras e fazer ali uma meditação da palavra. Libera o teu favor sobre nós e nos dê capacidade, graça e força. Também peço a bênção para essa semana, Pai, que estamos na reta final para estarmos no próximo sábado e domingo lá em Apucarana, Senhor. Nos abençoe a minha vida, a vida da minha esposa, abençoe a nossa equipe de intercessores, a equipe de apoiadores, abençoe inclusive os apoiadores financeiros que nos proporcionam essas viagens missionárias, libera o teu favor, inclusive na cidade de Apucarana, e todos o povo lá de Apucarana que vai estar conosco já sejam abençoados antecipadamente, para que no dia 13 e 14 de julho a glória do Senhor se manifeste lá na igreja do pastor Antônio Nairne Sobrinho e todo o povo lá de Apucarana que estiver com a gente venha ser impactado e abençoado. E já pedimos a bênção para o município de Apucarana que vai nos receber. Todos os munícipes daquela cidade, a qual nós moramos lá por um tempo, nossos filhos nasceram lá, tu sabes disso, o Senhor nos deu essa graça, essa bênção de morarmos lá por um bom período. Então agora queremos voltar lá para ser o representante do Senhor nessa missão que o Senhor nos deu. E seja forte o teu agir. Também a cidade de Arapongas também será abençoada. Eu creio que haverá um agir forte nessas duas cidades, no dia 13 e 14 agora de julho, Pai. E abençoa todos aqueles que estão agora falando, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, tu sabes, tem muita gente precisando de um milagre. E tu és especialista em milagre. Eu creio que quem ouviu a palavra de hoje, o milagre está chegando. Assim nós cremos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.